A revolução provocada por Inácio de Loyola na Igreja Católica pode ser definida de maneira simples. Ele conseguiu o restabelecimento da cristandade tradicional, reordenou a hierarquia desmoronada, devolveu à Igreja o verdadeiro sentido da fé, da piedade e da caridade, e manteve a unidade católica após o grande cisma que foi a Reforma. Este homem que entrou para a história com o título de o Paladino da Contra-Reforma, curiosamente, não foi nem um grande teólogo, nem um grande filósofo. Sua cultura era mediana e seus estudos foram feitos com grande dificuldade de aprendizado. Ao contrário de Santo Agostinho, um especulador brilhante, pensador refinado, intelectual apaixonado por problemas filosóficos e religiosos, Loyola era um homem simples, com métodos mais simples ainda. Direto, de poucas palavras, poucas verdades. Como afirmava Lainez, que o sucedeu como geral da Companhia de Jesus, escrevendo rudemente, profundamente místico, Inácio de Loyola deixou uma obra que transformou a Igreja Católica e influenciou o mundo. Toda a obra de Loyola não visa senão a reformar as consciências, reformar a orientação de vida das elites, reformar o clero e a Igreja. Toda a doutrina de Loyola é dinâmica. Ele não se contenta com o intelectualismo teórico. Para explicá-lo, é preciso não dissociar o seu pensamento de sua psicologia. Antes de analisar o conteúdo de sua obra, é necessário compreender o homem que espiritualmente começou de zero, evoluindo lentamente. À medida que se transforma a vocação de Loyola, um verdadeiro gênio surge, homem de ação e de governo, criador e organizador. Ele se impõe à custa do próprio exemplo. Não pede nada que ele próprio não tenha feito. Exige obediência porque obedece, humildade porque é humilde, caridade porque vive dela. Toda a sua obra é baseada na própria vivência. Ao escrever os exercícios espirituais, ao redigir a Constituição da Companhia, dirigindo os jesuítas através das cartas, busca dentro dele as fontes. Acima de tudo, Loyola possuiu, como ninguém, uma aguda percepção psicológica, um dom de penetrar as pessoas profundamente. Essa percepção, a vivência, a capacidade de organização, a fé, o conhecimento dos homens, o amor à sua Igreja, fizeram de Inácio não apenas mais um santo, mas o santo que restaurou os valores essenciais da Igreja Católica. Santo Inácio de Loyola nasceu no castelo da família Loyola, na Espanha, em 1491. E, segundo alguns de seus biógrafos, sua vida pode ser dividida em 4 períodos. Primeiro, de 1491 a 1521, abrange os anos em que as preocupações mundanas o dominavam. O segundo período, de 1521 a 1524, foi a fase decisiva de sua orientação espiritual. O terceiro período, de 1524 a 1538, compreende a realização algo tardia dos seus estudos. E o quarto período, de 1539 a 1556, corresponde à fundação e ao desenvolvimento inicial da Sociedade de Jesus. A mudança, como acontece tantas vezes na revelação dos santos, foi determinada por um acidente. Combatendo contra os franceses em 20 de maio de 1521, Inácio foi atingido por uma bala de canhão.
que lhe causou uma fratura grave da perna direita e ferimentos na esquerda. O que se segue é conhecido. Tratado inicialmente em Pamplona, em defesa de cuja cidadela fora ferido, Inácio é transportado em junho de 1521 para Loyola. Seu estado de saúde era tão precário que, por momentos, não parecia mais possível salvar-lhe a vida. Quando o quadro melhorou, Inácio decidiu submeter-se a uma penosa operação, a fim de corrigir erros cometidos pelos médicos que haviam tratado de sua perna. Depois, durante a longa recuperação, passava o tempo a ler os únicos livros existentes no castelo de Loyola, a vida de Cristo e dos santos. Destas últimas, Inácio tirou a concepção de servir a Deus como uma sagrada cavalaria, e assim começou, para ele, a ascensão para a santidade. Misteriosos caminhos escolhidos por Deus para chamar os seus eleitos. Também ele partiu de uma vida dominada por preocupações mundanas, para mais tarde, tocado pela graça divina, ouvindo vozes que o chamavam, a exemplo de Santo Agostinho, num jardim de Milão, galgar as culminâncias da santidade, para não falar de São Paulo, inimigo dos cristãos e de outros mais. Para aqueles que se debatem nas trevas exteriores, a fé é difícil entender. E a grande obra de Inácio de Loyola foi a Sociedade de Jesus, ou Companhia de Jesus. Esta instituição, entre todas, militante no combate à reforma e na manutenção da unidade católica. E em 1540, o Papa Paulo III aprovou a criação da nova ordem, que se desenvolveu rapidamente. Quando Santo Inácio morreu em 1556, havia cerca de 1.000 jesuítas, divididos em 12 unidades administrativas, chamadas províncias, 3 na Itália, 3 na Espanha, 2 na Alemanha, 1 na França, 1 em Portugal, 1 no Brasil, 1 na Índia. Ainda em vida de Loyola, a ordem enviou missionários ao Congo e à Etiópia, coerente com o princípio de viver em qualquer parte do mundo onde haja esperança de uma maior glória de Deus e maior benefício para as almas. O trabalho apostólico de Santo Inácio e dos jesuítas encontrou aprovação e resistências, tanto na igreja quanto fora dela. As invocações, ou seja, as inovações introduzidas na vida religiosa, a um tempo modernizadoras e autoritárias, foram duramente criticadas em certas áreas mais tradicionalistas. E embora os protestantes logo tenham reconhecido os jesuítas como seus principais adversários, alguns católicos consideravam Loyola e seus seguidores como protestantes secretos. Santo Inácio foi beatificado pelo Papa Paulo V em 1609 e canonizado por Gregório XV em 1622. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.